Olá, acadêmico do curso de Teologia do CETEBARE. Aqui quem vos fala é o pastor e professor Pedro Henrique Tertulino. É uma grande satisfação poder ser o seu professor neste módulo que vai de abril ao mês de junho do ano de 2020. Louvo a Deus pela oportunidade de falar ao coração de vocês por meio da palavra de Deus. E hoje nós damos início à nossa jornada teológica pelas 3 disciplinas da teologia sistemática que estão ligadas diretamente ao homem: a antropologia, a soteriologia e a hamartiologia. Vocês vão entender o significado dessas palavras no decorrer da reflexão e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Então, antes de você começar a sua aula, ore a Deus, fale com o Senhor, ore ao Deus Todo-Poderoso, peça para que Deus te capacite, te dê condições de entender a palavra dele. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Hoje nós damos início a um ramo da teologia que é muito específico, é conhecido como teologia sistemática ou teologia dogmática. Por teologia sistemática, nós entendemos aquele ramo da teologia que interpreta a Bíblia e a partir dali pega os principais temas da Bíblia e sistematiza isso de forma a estudar a palavra de Deus. Então você tem aí, no caso, a teologia sistemática. Quando nós ouvimos a expressão teologia dogmática, nós também temos em mente que esse sistema de crença tornam-se dogmas. Por dogma nós entendemos aquela crença que é fundamental para o segmento religioso, para determinada confissão religiosa. Então, quando nós falamos de teologia sistemática, dogmática, em linhas gerais, nós estamos falando da mesma coisa. Toda a teologia sistemática está organizada nesses livros, esses livros que são chamados de Manual de Teologia Sistemática. Todos eles, via de regra, eles têm muitas páginas. São livros de respeito mesmo. E aqui eu tenho 3 exemplos para vocês podem comprar se assim quiserem. Eu acredito que eu deva ter na minha biblioteca uns 11 exemplares de teologia sistemática, cada um de um autor. E isso enriquece muito a nossa pesquisa. Então nós temos aqui um paranaense, o Manual de Teologia Sistemática do Zacarias de Aguiar Severa. O Severa, ele é um teólogo batista, da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, e ele escreve esse livro, que é basicamente o livro-texto da FABAPAR, a Faculdade Batista do Paraná. Então é muito interessante, é algo que é digno de nota, é muito bom mesmo. Esse livro o CETEBARE tem usado. Quando eu fiz seminário em 2010, esse livro foi usado por nós, então eu tenho um carinho muito especial. E aí nós temos o Manual de Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Essa é uma obra bem mais densa. O Grudem também é um teólogo batista, só que ele é batista norte-americano, reformado, tem uma capacidade de escrita fantástica, e o livro dele pode ser estudado por qualquer pessoa, porque a maneira que ele escreveu de perguntas e respostas acabam servindo para compreensão. E à direita de vocês, aí vocês têm um clássico da teologia sistemática, que é o Manual de Teologia Sistemática do Louis Berkhof. Esse Manual de Teologia Sistemática, ele é amplamente utilizado no Brasil, dentro das igrejas presbiterianas. Formação de teólogos presbiterianos passa por esse manual. Perceba que eu trouxe aqui uma variedade. Você tem um teólogo brasileiro, você tem um teólogo norte-americano batista
E esse teólogo holandês, no caso ele é holandês, mas foi radicado nos Estados Unidos, ele é de linha presbiteriana. É importante entender o seguinte, Manual de Teologia Sistemática, ele tem sempre a ideologia de quem o escreveu. Todos vão afirmar, em última instância, que é segundo a palavra de Deus. Mas, por exemplo, se você tratar do governo da igreja aqui no Berkoff, ele vai defender o sistema presbiteriano. E se você tratar do governo da igreja aqui no Severa, ele vai defender o sistema congregacional, o sistema batista de governo. Então, por isso que é importante você ter vários, examinar, fazer um contraponto. Do segmento pentecostal, nós temos o livro do Rodman Williams. Ele trata a teologia sistemática na vertente pentecostal. Muito interessante também. Aí fica aí para vocês a dica. É investimento. É uma pizza a menos que você comer, um sapato a menos que você comprar. Esses livros acabam sendo muito úteis para você formular estudos, elaborar sermões, dar um embasamento para aquela pregação que você está montando. Então, é recomendado. Hoje eu vou falar com vocês em assuntos introdutórios da antropologia. Com o tempo que eu tenho aqui, 40 e poucos minutos, eu vou falar com vocês sobre a primeira coisa é definir o termo. De onde vem essa expressão antropologia? Antropologia é a junção dessas duas palavras gregas, anthropos e logos. Por anthropos, a tradução é homem. Então, quando nós pensamos no anthropos, nós estamos pensando no homem. E o logos, que vai dar origem ao nosso logia, traz a ideia de estudo. Então, tudo que envolve um logia no final é estudo de alguma coisa. A antropologia é o estudo do homem. É importante estudar o homem, como nós temos aí no slide, né, o oleiro moldando barro. Essa antropologia bíblica, ela tem por finalidade de expor biblicamente um estudo a respeito do homem em sua totalidade. Então nós queremos pensar no homem no todo. O homem é dentro do todo, não apenas uma parte do homem. Importante, e talvez esse seja um diferencial da antropologia cristã. Se você estudar outras antropologias, vai levar em consideração a sociedade que o homem vive. Outro, o corpo humano do homem. Outro, a mente do homem. Outro, o espírito do homem. A antropologia bíblica é diferente, ela leva em consideração tudo isso, entendendo que o ser humano foi criado integralmente pelo próprio Deus e deve ser entendido dessa forma integral. Aqui você tem uma definição do Berkoff, afirmando que a antropologia teológica ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está e deve estar com Deus. Ele está em queda, pecado, e deve estar com Deus em relacionamento por meio de Jesus. Aquela pergunta, para muitos, há uma pergunta bem interessante. O que é o homem? Eu respondo para vocês que o homem é alguém que está sempre no lugar errado. Vou justificar minha resposta. Por quê? Para esses novos teólogos coach, o homem ele é o máximo. Então, ele está no lugar errado, porque o homem não é o máximo. Para alguns teólogos que tratam o homem de forma, tratam a ideia fatalista, o homem é a pior coisa que existe. E aí nós também temos um outro problema. O homem não é a pior coisa que existe. Perceba, o homem sempre está no lugar errado. O lugar do homem é o lugar a qual a Bíblia declara que ele está, imagem e semelhança do Criador. E é por isso que nós vamos estudar isso. Tentar colocar o homem no lugar certo, dentro da Escritura. Tome nota, quando eu falo homem, eu estou me referindo ao gênero humano, ao ser humano.
Não vou me ater a usar a expressão repetidas vezes homem e mulher, justamente porque o tempo não nos permite. Nesses próximos slides, vocês vão ter as divisões dessa disciplina. Isso tudo nós vamos estudar no decorrer da nossa reflexão. Hoje eu quero começar com vocês aqui, justamente por causa do tempo. Hoje eu quero começar com vocês a falar sobre esse assunto essencial, a origem da alma. Nós entendemos que o homem, no todo, o homem tem um todo. Então o homem tem uma parte material, outra parte imaterial, uma parte física e uma parte invisível. Nós vamos ter que separar o todo aqui para estudar essa parte. E nós entendemos que a alma do homem é o centro da vida humana. Normalmente nós pensamos que nós somos um corpo que tem uma alma, mas é justamente o contrário. Nós somos uma alma que tem um corpo. Uma alma que tem um corpo. Essa perspectiva de uma alma que tem um corpo nos leva a uma outra pergunta. De onde vem essa alma? E aí nós temos 3 teorias que estão sempre associadas à questão filosófica e teológica. A teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo, a teoria do traducionismo. Essas 3 teorias, elas tentam explicar de onde veio a alma do homem. Então vamos frisar aqui a ideia da teoria. Bom, nós estamos falando que são teorias. Por teoria, nós temos o conceito de que esse pensamento foi elaborado por alguém e esse alguém tem certas crenças e essas certas crenças influenciam esse pensamento. Então não é um fato, não é algo que nós vamos bater o martelo e afirmar categoricamente que seja isso. Isso é muito importante. Não vá brigar por causa de teologia, meu querido. Pelo amor de Deus. Não seja um chato que briga por causa de teologia. Existem teorias. Essas teorias, algumas têm mais fundamento bíblico, outras têm menos. Mas são teorias. E aí eu quero mostrar para vocês e entender como nós podemos aí aplicar isso de forma prática na realidade da nossa vida. A primeira teoria que nós temos é conhecida como teoria da pré-existência. Eu vou partir já do início, começar pelo final dessa teoria. Essa teoria não tem base bíblica, tá bom? Mas ela existe e nós podemos e devemos mostrar para vocês. Essa teoria afirma que a alma humana pré-existiu antes de Adão. Perceba, não há uma negação sobre Adão. Adão não é o início da história humana. Adão ele surge ali no meio da história para receber essa alma, porque a alma, na teoria da pré-existência, existiu antes de Adão. Essa alma participou de uma queda, veio ao mundo no estado pecaminoso e incorporou no ser humano. Sendo assim, no período da gestação, quando a criança está no ventre, isso é a teoria, mais uma vez, friso isso, é uma teoria. Enquanto a criança está no ventre, a alma pecaminosa incorpora, por isso que o ser humano é um ser humano pecaminoso. Aí você tem essa teoria, que é quase que uma ideia de reencarnação muito comum no espiritismo, que existe uma alma vagando, reencarna, a tentativa de se aperfeiçoar. Mas é uma teoria que tenta explicar de onde vieram ou de onde veio a alma humana. Existem alguns teólogos e filósofos que tentam explicar e defendem isso. O mais famoso deles é
Platão, dentro do platonismo, você tem essa ideia. Esse posicionamento, conforme afirma o Severo, ele carece de base bíblica. Realmente nós não temos nada na Bíblia que nos mostra isso. Não há uma origem posterior à alma humana, senão aquela criada pelo próprio Deus em Gênesis 2. O Senhor soprou no homem e fez o homem alma vivente. É interessante afirmar também, usando aqui a citação do teólogo Minion, a Bíblia jamais atribui nossa presente condição a alguma causa anterior ao pecado de nosso primeiro pai, Adão. Você tem aqui Romanos capítulo 5, verso 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Assim também temos a afirmação do primeiro Adão, como sendo aquele que recebe o início da vida humana. Então a teoria da pré-existência tenta explicar a origem da alma humana, e a explicação é que a alma existiu antes de Adão e incorporou em Adão. Essa alma já era uma alma pecaminosa. Essa teoria, como eu disse, ela tem alguns problemas, algumas dificuldades. Nós temos uma segunda teoria, que é a teoria do criacionismo. Essa teoria do criacionismo, ela está dentro da antropologia. A antropologia. Existe a teoria do criacionismo, que é aceita por todos, que Deus é o criador da Terra. Isso é uma outra teoria. Mas aqui essa teoria, a teoria do criacionismo, afirma que Deus, o Senhor, é quem cria todas as almas dos homens. Não se sabe quando a alma é criada, se é na concepção, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, se é na gestação, quando o embrião já é o feto, ou se é a hora que a criança chora ali, saindo da madre, da mãe, nascendo, vindo ao mundo, ela recebe a alma do Senhor. Ainda citando o Minion, a cronologia exata da criação da alma e de sua união com o corpo não é assunto levantado nas Escrituras. Os teólogos criacionistas dessa teoria antropológica da origem da alma, eles vão falar o seguinte: olha, Deus cria as almas, nós não sabemos quando Deus cria as almas. Essa é uma outra teoria. Então, todas as almas humanas são criadas por Deus. Pensadores que estão defendendo essa teoria. Nós temos aqui alguns deles. Nós temos Aristóteles, muito conhecido na filosofia, Pelágio, que também tem uma contribuição teológica, mas principalmente por ser considerado um herege, e atualmente alguns teólogos católicos e outros teólogos reformados. Os defensores dessa explicação servem-se de textos como o de Eclesiastes 12, verso 7, que o Espírito volta para Deus, para que o deu. Isaías 57, o Senhor é quem forma o espírito do homem. Zacarias 12, o Senhor é quem cria o espírito do homem. Esses textos servem de base para a teoria do criacionismo. Depois, ou agora, você pode pausar a aula, como você está assistindo sob demanda, e ler esses textos, sublinhar a sua Bíblia, grifar a sua Bíblia para que você tenha acesso a esse material. Qual que é o problema dessa teoria? Teoria sempre tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual que é o problema dessa teoria? Existem algumas objeções que vão questionar essa teoria. A primeira é como explicar as heranças e semelhanças que os filhos herdam dos pais, sejam essas heranças morais ou mentais. Já que Deus cria toda a alma, então por que existem pessoas que se parecem tanto com seu pai, sua mãe, não no aspecto físico, mas no aspecto comportamental? Então, todos nós
Temos essa realidade, né? Eu tenho um filho de 7 anos e nós em casa concordamos que ele parece muito com o jeito da minha esposa. Apesar de ser idêntico a eu no sentido do aspecto físico, ele tem hábitos, a personalidade semelhante da minha esposa. Então essa teoria fica devendo essa explicação. A outra pergunta que surge é: quando é que a alma se torna manchada pelo pecado? Já que ela não provém de pai para filho, se Deus cria essa alma, então Deus cria essa alma para pecar. Logo, Deus torna-se o autor do mal. Ah, não, mas Deus criou uma alma pura, mas vai colocar num corpo pecaminoso, então Deus é o autor indireto do mal. Perceba que aqui nós vamos ter problemas. Aqui a teoria do criacionismo ela vai tocar num ponto muito delicado. Colocar Deus como autor do mal, o que é inaceitável na Bíblia. Deus é bom, essencialmente bom, tudo o que faz é bom, bom e bom em essência. A terceira objeção a essa teoria é: já que existem textos que mostram Deus criando a alma, então o correto seria Deus também criar o corpo, porque o homem é uma unidade inseparável. E nós sabemos que o corpo é criado a partir da geração natural. Quando homem e mulher procriam, aí você tem a geração natural. Então é uma teoria que tenta explicar a origem da alma, mas que tem essas dificuldades, essas objeções. É mais ou menos assim. Teoria da pré-existência. A alma existiu antes do homem. Teoria do criacionismo. Deus cria a alma de todos os homens. Teoria da pré-existência. Não tem base bíblica. É quase que uma reencarnação no espiritismo. Teoria do criacionismo tem dificuldade em explicar a relação entre os seres humanos. Já que Deus cria toda a alma dos homens, logo Deus poderia, infelizmente, ser o autor do mal, seja direto ou indiretamente, o que é inconcebível na palavra de Deus. A teoria que parece ser a melhor explicada, a que melhor explica a questão, é essa teoria do traducionismo. Essa palavra traducionismo significa transportar ou transferir. Essa teoria ensina que a alma e o corpo são transmitidos pelos pais desde Adão. Ou seja, Deus criou a alma de Adão, Deus criou a alma de Eva. E a partir do momento que Adão e Eva começaram a procriar, eles começaram a recriar ou a transferir corpo e alma na geração natural. Como disse o Berkoff, as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas pelos pais aos filhos. Os defensores dessa teoria, nós temos o grande teólogo Agostinho, que vocês vão estudar muito sobre ele no curso de teologia, e o dinossauro da teologia, Augustus Hopkins Strong. O cara é muito bom, o cara é um fantástico teólogo norte-americano. Escreve sobre isso e acredita ser a teoria do traducionismo como a melhor teoria. Teoria que melhor explica a origem da alma. Essa interpretação explica melhor alguns aspectos relacionados com a questão. Ela explica a existência de traços ou características hereditárias em nossa constituição mental e moral. Então, quando nós falamos de hereditariedade, nós estamos nos referindo àquilo que passa de pai para filho. Então, existe essa relação. E também explica a universalidade do pecado. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Paulo explica como todos pecaram. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então você é pecador ou pecadora não por aquilo que você faz, mas simplesmente por você ser descendente de Adão e Eva.
Então, assim você tem essa herança do pecado. Entre os anjos, alguns caíram e outros não. Por quê? Porque entre eles não há conexão racial. Existem demônios, anjos maus e anjos bons. Esses anjos bons e anjos maus, os anjos não se tornaram todos maus porque os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, isso explica por que não há essa transmissão do pecado entre os anjos, porque eles não procriam. Já entre os homens, aí a coisa fica complicada, porque os homens pecam contra Deus e transmitem esse pecado por meio da relação natural. A teoria também vai explicar melhor esses textos, mas principalmente Hebreus, capítulo 7. Eu quero que você leia esse texto com atenção, leia 2, 3, 4 vezes em várias traduções, porque esse texto mostra que Levi estava em Abraão. E se você conhece a história bíblica, você sabe que Levi viveu cerca de 400 anos depois de Abraão. Então você tem aí esse histórico de geração natural. É por isso que eu particularmente acredito que essa teoria seja a que melhor explica a origem da alma. Deus criou a alma de Adão e Eva se multiplicaram e trouxeram a procriação da alma humana. Esta é a teoria do traducionismo. Os pais, cumprindo a disposição de Deus na natureza, geram os filhos dotados de corpo e alma e não apenas de corpo. Deus criou Adão e Eva com seus corpos e almas e lhes deu condições de se reproduzirem integralmente. Aí existe uma discussão entre criacionismo e traducionismo. Os oponentes dos traducionistas objetam que se os pais geram uma alma assim como um corpo, a alma é reduzida a uma substância material. Basicamente, o que os criacionistas falam? Olha, essa teoria de vocês desconsidera o fato de que a alma é invisível, reduzindo ela no corpo. Os traducionistas respondem que este fato não leva necessariamente a essa conclusão. A própria Bíblia não mostra ou não demonstra com exatidão o processo de procriação da alma. Então, é uma resposta que eu considero plausível. O outro embate. Os mesmos oponentes argumentam que o traducionismo estaria afirmando que Cristo participou da natureza pecaminosa ao nascer de Maria. Os traducionistas respondem que o Espírito Santo santificou o que Jesus recebeu da parte de Maria, protegendo-o de qualquer sinal de tendência pecaminosa. Jesus não é pecador ou não está manchado pelo pecado, porque ele não nasceu da relação natural entre José e Maria, mas sim do ato sobrenatural do Espírito Santo gerar no ventre de Maria o Filho de Deus. Então, tem esses debates aí. É claro que você tem essa liberdade para acreditar em uma dessas teorias. O que eu não aconselho é você seguir pelo caminho conhecido como pré-existência, porque isso é bem antibíblico. Mas os outros dois têm ali seus fundamentos bíblicos e não é por isso que amizades vão ser desfeitas, tá? Então você tem que tomar cautela nessa parte aí. O fato é que nós temos que acreditar. A Bíblia é um ponto pacífico. O homem é constituído de corpo e alma. Alma e espírito. Agora, como essa alma, de onde ela veio, como ela é transmitida, aí nós temos essas teorias que tentam responder. Espero que você esteja entendendo. Qualquer coisa, assista novamente a aula, fale conosco. Nós queremos que você aprenda cada vez mais. Nós temos também a teoria, o segundo ponto da antropologia, é entender a unidade da humanidade. Aqui tem um ponto importante muito prático. Será que todos os homens são iguais ou há diferença entre as pessoas? Há diferença entre negros e brancos? Há diferença entre europeus e americanos?
Há diferença? Por que nós estudamos esse ponto? Para defender que o homem é pecador. A unidade da humanidade ensina que todos os seres humanos, masculinos e femininos, tiveram a sua origem em Adão e Eva. A Escritura ensina que a humanidade toda descende de um único par. A lição é que todos os seres humanos levam igualmente a imagem divina e, portanto, são de igual valor aos olhos de Deus. E este fato é relevante para explicar a unidade da raça na primeira transgressão. É muito importante isso aqui, ó. Por que nós temos que defender a origem única da humanidade, a unidade da humanidade? É porque, por isso, a humanidade toda é pecadora. E também, pelo fato de Jesus ter vindo do ventre de uma mulher, nós temos aí a provisão para a salvação da raça humana em Cristo. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Nós defendemos categoricamente que o homem, ele é originário de um único casal, Adão e Eva, e por isso todos os homens são pecadores. A Unesco, em meados do século XX, fez um levantamento, um estudo, para tentar entender qual a origem da raça humana. E a conclusão que a Unesco chegou, conclusão esta que a Bíblia já havia dado há muito tempo, é que homem e mulher vieram de um único casal. E homem e mulher são iguais. Homem e mulher são iguais, com pequenas diferenças no corpo, justamente pelo fato da mulher ela ter o aparelho reprodutor, ela poder ter filhos, e o homem ter um corpo físico mais forte para o trabalho. Mas, em suma, todos os homens são iguais. Todos os homens têm um aparelho respiratório, têm um aparelho digestório, têm um cérebro, nem todos usam. Tem um coração, um sistema circulatório, todos os homens são iguais. Isso trouxe um parecer científico, aquela discussão de que haveria diferença na raça humana. Aí você já pode estar se perguntando, mas como explicar então o fato de que existem brancos, negros, amarelos, vermelhos, orientais, ocidentais? Como explicar isso? Ao fazer a exegese de Gênesis 3, Gênesis 2 e Gênesis 3, a palavra que dá significado ao nome de Adão, traz a ideia de avermelhado. O que dentro da paleta de cores equivale a isso aqui, ó, o mulato médio. E o indivíduo, para ser um mulato médio, nesse fenótipo, ele precisa ter, necessariamente, ele vai ter esse genótipo, que é lembrar um pouquinho da biologia. Adão foi criado dessa forma pelo próprio Deus. E Eva foi feita dele, então ela tem o mesmo fenótipo e o mesmo genótipo. O fato que Adão e Eva, ao terem filhos, eles podiam ter do mesmo casal um filho negro e um filho albino. Por quê? Porque o seu genótipo combinado dava essa condição. Coisa interessante também é que o que determina a cor da pele é a incidência do sol. Para que a pele se proteja do sol, ela produz mais melanina. E essa melanina produzida, ela escurece a pele, o cabelo, os olhos. É por isso que as pessoas que vivem em regiões com maior incidência solar, elas tendem a ter a pele num tom mais escuro. Enquanto que pessoas que vivem numa região que tem menos incidência solar, elas tendem a ter uma pele de tom mais claro. Então, a explicação que se tem para aquilo que nós chamamos de diferença, que não é diferença, porque todos os homens são iguais, é o fato de que homem e mulher, no caso o primeiro casal,
eles tinham essa condição de ter esses filhos, tanto um negro quanto um branco albino. Então, isso mostra que nós somos descendentes de uma única espécie, a raça humana. A grande divisão que existiu desses fenótipos acontece depois do dilúvio. O mundo vai passar por muitas mudanças climáticas e aqui nós temos um mapa que mostra os descendentes de cada um dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. Os canitas ou os cananitas, um dos filhos de Cã se chamava Cus. A palavra Cus significa queimado do sol. Então isso mostra que um dos filhos de Noé, um dos netos de Noé, nasceu negro. Ele habitou essa região do continente africano, o que é uma região que tem maior incidência de sol. Existem alguns, desculpa a expressão, eu vou tentar usar uma expressão mais educada, alguns imbecis que vão falar que a raça negra é uma raça amaldiçoada, é uma raça que foi castigada por Deus. Isso é uma mentira deslavada. Por quê? Porque não é isso. O fato da pele negra haver é o simples fato de que Adão e Eva, tendo essa condição de serem ambos mulato-médio, ter esse genótipo, eles podiam gerar tanto um negro quanto um branco. Negro, branco albino. E a incidência dos raios solares aqui acabam facilitando a vida das pessoas que moram aqui no continente africano para sobreviver. Se você tira alguém lá dos países nórdicos e manda aqui para a África, essa pessoa ela vai sofrer muito, vai ter câncer de pele. Por quê? Porque o corpo dela ainda não produziu a melanina necessária para se adaptar a essa realidade. A ideia de que o continente africano é um continente amaldiçoado é uma ideia preconceituosa e uma ideia imperialista. Por quê? Porque normalmente a Europa dos séculos 17, 18, 19, ela usou explorar o continente africano. E esse discurso mentiroso acabou servindo para tornar o continente como sendo um subcontinente. E nós não podemos aceitar isso. Isso tem que mudar, tá bom? Todos os homens são imagem e semelhança do Criador. Todos nós somos iguais. E todos nós vamos para o mesmo túmulo. O que nos diferencia é que aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados no último dia. Espero que você tenha aprendido algo nessa aula. Assista novamente, procure ler, pesquisar. Eu vou encaminhar o plano de ensino para vocês, materiais de pesquisa, e você pode fazer essa leitura. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor.